Apesar de terem lutado do mesmo lado contra o nazismo, o fascismo, as divergências entre Estados Unidos e União Soviética aumentaram e esse período ficou conhecido como Guerra Fria. O mundo se dividiu em dois blocos dominantes, os países capitalistas e os socialistas. Para se desenvolver, o capitalismo precisa dominar e submeter outros povos, e por isso países como Estados Unidos, Inglaterra, França, Holanda, Itália continuaram o processo de expansão neocolonial na América Latina, Ásia e África, partilhando os despojos da guerra através de acordos internacionais. Os países que fizeram revoluções operárias, como os do bloco soviético liderado pela Rússia e na Ásia a China, seguiram caminhos de desenvolvimento por meios próprios, sem a necessidade de avançar na riqueza alheia. Os Estados Unidos saíram da guerra com um poder hegemônico, porque ele não foi destruído pela guerra. A Europa foi destruída, a União Soviética tinha sido avariada, porém os Estados Unidos não. Ainda durante a Segunda Guerra Mundial, para que os Estados Unidos ele perpetuasse, consolidasse o seu poder econômico, na cidade de Bretton Woods, 730 delegados de 44 nações se reuniram para estabelecer as bases do capitalismo pós-guerra. O sistema financeiro que surgiria de Bretton Woods seria amplamente favorável aos Estados Unidos, que dali em diante teria o controle de fato de boa parte da economia mundial, bem como de todo o seu sistema de distribuição de capitais. Os Estados Unidos finalmente tomavam as rédeas das finanças mundiais, manobra que se recusaram a executar por pelo menos cerca de 25 anos, devido aos princípios da política externa do país, que advogava o não envolvimento em questões político-econômicas sensíveis às nações europeias. O primeiro passo para tal hegemonia estava na transformação do dólar como moeda forte do setor financeiro mundial e fator de referência para as moedas dos outros 44 signatários de Bretton Woods. Isso equivale a dizer que todas as outras moedas passariam a estar ligadas ao dólar, originalmente variando em uma margem de no máximo 1%, positivamente ou negativamente. Para dar sustento a essa força dólar em escala mundial, a moeda estaria ligada ao ouro a 35 dólares, o que permitia ao portador de dólares, em teoria, na prática pouco funcional, transformar as notas de dólares que qualquer cidadão carregasse no bolso, em qualquer parte do mundo, no seu equivalente em ouro, de acordo com o estipulado em Bretton Woods. Evidentemente, tal conta seria impossível de se sustentar, mesmo com uma emissão de moeda extremamente controlada, como aconteceu na realidade, servindo todo o conceito mais como uma propaganda de consolidação do dólar em escala mundial. E foi assim que o dólar foi transformado na única moeda de reserva internacional, ou seja, a moeda de troca internacional. Os Estados Unidos garantiram que o dólar poderia ser trocado por ouro a qualquer momento, ou seja, havia um padrão ouro. O dólar ele era amortizável em ouro, ele tinha paridade com o ouro. Esse era o Acordo de Bretton Woods. Foi criado o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial, com o objetivo formal de reconstruir as economias que haviam sido destruídas durante a guerra e garantir a estabilidade monetária. Então, nós temos no cenário pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, duas movimentações no tabuleiro geopolítico mundial. Uma movimentação econômica, o Acordo de Bretton Woods, que foi facilmente aceito pelas nações, porque elas estavam fragilizadas, estavam quebradas. Assim, o Fed ele consolidava o poder do dólar, da moeda do qual ele poderia imprimir. E a outra movimentação, em minha opinião, foi uma movimentação exclusivamente militar, porque, em minha opinião, o Estado de Israel, a consolidação e a instituição do Estado de Israel foi uma jogada militar, porque é como uma grande base dentro do Oriente Médio, rodeado por nações árabes. Nesse vídeo sobre o imperialismo, eu vou focar mais na questão econômica. Por quê?
Porque a guerra econômica é a guerra travada por nós, é a guerra que eles estipularam a nós. A guerra no Oriente Médio é uma guerra econômica também, mas é uma guerra mais voltada, mais de cunho militar. A nossa guerra, a guerra que eles impuseram a gente, é uma guerra mais econômica, por isso o meu enfoque econômico. Mas paralelamente a esses acontecimentos, no decorrer da cronologia que eu vou seguir aqui nesse vídeo, há uma guerra militar paralela, não é? E essa guerra acontecia conforme as jogadas econômicas no tabuleiro. Essa guerra militar também acontecia e também eram jogadas no tabuleiro geopolítico, que por fim tinham como um único objetivo, que era consolidar o poder mesmo dessa máfia, dessa mega oligarquia que tomou o Fed. O dólar tinha credibilidade, mas ele estava anexo ao ouro, ele era amortizável em ouro. Portanto, até aí o dólar existia, ele representava, entre aspas, uma riqueza real. Só que, na década de 70, o presidente Nixon cortou a paridade do ouro com o dólar. Foi nos anos 70, sob a liderança de Richard Nixon e do estrategista Henry Kissinger, que os Estados Unidos romperam com a equivalência entre o dólar e o ouro que balizava os valores das moedas mundiais. Encurralados quando a economia sangrava por conta dos gastos com a guerra do Vietnã e o mundo correu para converter dólares em ouro para se garantir, Nixon deu um basta. Cortou a ligação entre o metal precioso e o dólar. Deixou o dólar flutuar, mas se preveniu. Ele precisava alimentar a demanda por dólares no mundo. Por isso, fechou um acordo com a Arábia Saudita. Em troca de armas e da promessa de defesa eterna, conseguiu que os sauditas passassem a fechar contratos de exportação de petróleo exclusivamente em dólares. Assim, todos os clientes dos sauditas teriam que comprar a moeda americana para adquirir o combustível. Fechado o acordo, em 1974 ele já estava em pleno funcionamento. No ano seguinte, os demais produtores de petróleo aderiram. Nascia o chamado petrodólar. E o dólar se tornou uma moeda fiduciária, uma moeda de curso legal, uma moeda sem lastro nenhum, que não representa riqueza alguma. Depois que Nixon ele desvinculou o dólar do ouro, ele tirou a paridade de um de outro, o Fed ofereceu empréstimos muito aliciadores para os países. Havia uma grande liquidez no mercado depois que isso aconteceu. Embora muitas pessoas acham que é por causa da crise do petróleo, certamente essa liquidez toda foi por causa do fim da paridade dólar-ouro, porque o Fed poderia imprimir a moeda conforme ele quisesse, o quanto ele quisesse. Então foi oferecido aos países da América do Sul, da África e da Ásia, foi oferecido créditos muito aliciadores, com juros muito baixos e carências muito longas, de modo que os governos que fossem submeter-se a esses créditos, a esses empréstimos, eles não teriam que pagar. Eles iriam deixar para o próximo que viesse a governar o país, ou o estado, enfim, pagasse. E essa facilidade no crédito internacional, essa liquidez toda, fez com que os países todos caíssem e aceitassem sim o empréstimo. Só que na década de 80, no finalzinho da década de 70, na entrada da década de 80, o Fed e o Banco de Londres, que eles eram que fixavam as taxas de juros, aumentaram do nada, sem explicação nenhuma, as taxas de juros. Essas taxas de juros, que quando os empréstimos foram adquiridos, era de 2%, até menos, eu não me recordo exatamente a porcentagem, chegou a 20,5%. Isso quebrou os países, quebrou vários países, e a crise da dívida começou aqui na América do Sul, principalmente, na América Latina, principalmente, na década de 80, justamente por essa jogada suja do Fed de aumentar as taxas de juros. Então, isso quebrou os países.
que haviam adquirido crédito junto aos bancos. Começou pelo México e foi quebrando todos os países, inclusive o Brasil, que na época estava na ditadura militar. E o milagre econômico da década de 70 foi financiado justamente por esses empréstimos também, por esse empréstimo tão aliciador que o Fed havia oferecido às nações. E o que aconteceu? Essa crise da dívida que se avultou na década de 80 provocou a introdução do FMI nos países. O FMI entrou nos países como salvador da pátria, não é? A primeira carta que o Brasil assinou com o FMI é de 83, para vocês terem uma ideia. Quando o FMI entrou no país, veio todas aquelas regras que mandam, aquelas regras básicas de praxe do FMI. Uma delas, a mais perniciosa, foi que o país tinha que anexar ao seu endividamento público as dívidas privadas também. Então, isso fez com que a dívida ficasse muito alta. Então, além das taxas de juros aumentarem do nada, o FMI impôs regras que quebrou a economia do país.